mulheres sofreram violência obstétrica no nosso país. Olá, hoje estamos aqui com a Gabriela Souza, que ela é advogada e tem um escritório só para mulheres, e hoje vamos falar sobre violência obstétrica, porque eu participei lá em Santa Maria, convidada pela Bruna Fani, que é uma mãe super atuante de lá. Por intermédio dela, ela tem um movimento que se chama Mães contra a Violência Obstétrica. Ela conseguiu uma frente parlamentar estadual e também a criação da Semana contra a Violência Obstétrica lá em Santa Maria. Então, por isso, hoje eu convidei a Gabriela Souza para vir aqui falar um pouquinho para nós sobre isso. Olá, tudo bem? Eu acho que o assunto da violência obstétrica deve ser falado porque ainda existe um manto de castidade em cima das mães que faz com que esse assunto seja muito velado. Até muito pouco tempo, enquanto a gente não falava da maternidade real, ninguém falava de violência obstétrica, ninguém falava do que acontecia antes, durante e depois do parto. A violência obstétrica é um assunto muito grave, não só no nosso país como no mundo inteiro. Existe um trabalho muito grande para combater a violência obstétrica porque ela atinge as mulheres no seu ambiente mais íntimo. Eu costumo dizer que a única violência exclusiva de mulheres, olha que eu trabalho com mulheres, mas a única exclusiva que só quem pode sofrer são mulheres é a violência obstétrica. E é importante a gente falar disso porque a violência obstétrica ela não se limita só ao parto. A violência obstétrica ela pode acontecer antes do parto, durante toda a gestação, ela pode acontecer no momento do parto de diversas maneiras e após o parto, no puerpério da mulher, e nesse acompanhamento também pode acontecer. Eu acho que quando a gente está muito fragilizada, a gente deixa as coisas acontecerem porque a gente não se dá conta e não sabe como agir. Então a gente pensa que talvez a gente esteja exagerando, que talvez sejam os hormônios, que talvez tenha uma coisa muito... talvez ele seja louca. Sim, coisa da que cabeça é o que, da gente, né? que é o que o mundo diz da gente, né? Não, eu vou estar imaginando, eu costumo dizer que sempre que a gente desconfia de alguma coisa, puxa, isso está errado, e acende um sinal vermelho, é porque a gente tem, esse é o momento da gente procurar ajuda. É claro que na sala do parto a gente não vai conseguir pedir ajuda, mas é importante a gente ter esse conhecimento, porque eu acho que o conhecimento jurídico ele empodera as mulheres. Com certeza. Então, a gente saber quando pedir ajuda e por que pedir ajuda. Porque, assim, a violência obstétrica é muito difícil de provar. Não existe ainda uma cultura médica de colocar o que acontece na sala de parto ou o que acontece no pré-natal nas fichas técnicas médicas. E isso complica no momento em que eu vou ter que provar um erro médico, em que eu vou ter que provar um excesso, em que eu vou ter que provar o que aconteceu. Quando ofendem uma mulher em sala de parto, isso não vai para a ficha técnica. Então é muito importante que a mulher saiba o direito básico dela, que é ter um acompanhante na hora do parto. E esse acompanhante tem que ser instruído a ficar, claro, emocionado, tá nascendo o bebê, mas ficar ligado também. Porque de vez em quando não é um corte, mas é um cala-boca. A gente tem a máxima de na hora de fazer não foi ruim, né? Na hora de abrir as pernas, e isso a gente escuta, e é gritante a diferença da rede pública e da rede privada. E mesmo assim, em hospitais privados ainda tem essa questão. Na verdade, quando existe um óbito, tudo se amplifica, porque afinal de contas a gente tem um luto. A rede hospitalar não está preparada para lidar com esse óbito, apesar de, infelizmente, ser comum. Quando há um óbito no parto, ou quando o bebê morre ainda na barriga da mãe, existe todo um procedimento médico a ser adotado. E esse procedimento médico ele é muito doloroso, né? Quando o bebê é natimorto, a indicação médica é que o parto seja normal. E isso é feito através de indução, porque o risco de bactérias, de infecções é altíssimo em caso de cesárea. Então existe uma orientação de que essa mãe
fique em separado, porque até 3 dias antes ela era uma gestante para ganhar o seu bebê. E aí ela está passando por um luto e ela ainda tem que lidar com o fato desse bebê, que já é morto, está na barriga dela e ela induzindo um parto normal. O que acontece muito e que é completamente injustificado é que hospitais não têm uma sala separada para as mães nesse momento. Então essas mães ficam na sala de espera junto com mães que estão ganhando seus bebês. E essas mães ficam em sala de espera junto com mães que já ganharam seus bebês e estão com seus bebês no colo. E essa violência, ela é absurda. Ela é comparada à tortura de uma mãe que está ali vivendo todo esse luto e que está passando por uma questão super delicada e ainda é exposta a uma tortura psíquica de ficar revivendo uma coisa que ela não está esquecendo porque está ali ainda. Sim. Mas que ela não tem o mínimo de conforto. Então, existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde, existem organizações brasileiras também que dizem que hospitais precisam ter uma sala em separado para as mães nessa situação. Sim. E essas salas, elas não existem. E isso é uma violência obstétrica absurda e uma falta de respeito absurda. Falta muito bom senso dos médicos. Mas se a gente tem uma estrutura e uma orientação, e se a gente tem uma pessoa do nosso lado que não esteja tão mal quanto a gente, para poder organizar isso, porque os hospitais falam de falta de estrutura. Sim. Né? Mas eu estou falando de um leito, estou falando de uma sala, ela não precisa ser uma sala muito grande. Estou dizendo de respeitar. A gente não está falando de uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte, infelizmente. Isso é comum de acontecer. Sim. Então a gente tem que estar preparado, a gente não pode varrer para debaixo do tapete. E deixar aquela mulher ali sem apoio nenhum. Sim. Né? A gente apresentou um projeto de lei lá em Brasília, que foi de autoria Foi a deputada Keiko Otto que apresentou, porque ela perdeu o Ives, né, com 7 anos, então por isso que a gente propôs para ela. E ele traz uma série de orientações para acolhimento de mães que perdem filhos, né. E uma delas tem uma, por exemplo, que é uma pulseira de identificação da mãe que perdeu, para que ela não fique junto com outras, para que quando troca a equipe médica, o médico não chega, cadê teu bebê? A enfermeira não chega, cadê teu bebê? Para que ela tenha que relembrar todo o tempo do que aconteceu, né? Entre outras coisas, que como não fique junto. Como se ela fosse esquecer. Não, mas que ela não tenha que Sim. verbalizar, entendeu? Sim. Todas sempre é tá verbalizando, meu bebê morreu, né? Isso, daí para que não fique, e para que não fique junto com as outras mães também. Que a Bruna Fani, essa mãe que eu falei, a violência obstétrica sofrida por ela acabou na morte do Vicente. Que ele teve complicações e esse grupo que ela coordena, ela e um pai, é composto por várias mães que sofreram violência obstétrica. Algumas perderam e outras, os bebês ficaram com muitas sequelas. Por isso que eu quis trazer tanto esse assunto. E é um assunto tão complicado, por quê? Porque assim, falar sobre pessoas é uma coisa complicada, né? Então assim, o hospital, quando a gente foi falar sobre isso, então em 6 anos que eu falo sobre perda de filho, eu escutei muita coisa que tu não acredita. Em primeiro lugar, que é feito por profissionais que se formam para cuidar, porque é isso que um profissional de saúde, seja enfermeiro, médico, assistente social, enfermeiro, médico, vai fazer, é cuidar de outra pessoa, né? Então ele se formou para isso. Então tu não acredita que são práticas feitas por pessoas que inicialmente se formaram para cuidar, né? Que as pessoas me dizem assim, mas foi feito pelo SUS, é que foi pelo SUS. Pra mim, eu acho, porque a Helena morreu, a minha filha, ela baixou pelo SUS, entendeu? Então, quando eu falo minha filha morreu, eles dizem, mas ela baixou pelo SUS. Eu acho essa pergunta completamente irrelevante. Não importa se tu baixou pelo SUS, se tu baixou pelo convênio, se tu baixou particular. Isso é uma coisa que a gente precisa tirar interiormente. Um exercício que a gente precisa tirar, todos nós. Porque os médicos, não é a equipe médica que fala, não é o médico, o enfermeiro, a maioria é pessoas simples, leigos, normais, sei lá como é que a gente fala, pacientes que vêm e me falam, mas a tua filha baixou pelo SUS, isso é importante, se ela baixou.
quando eu falo de um caso de violência obstétrica, mas foi pelo SUS, então pelo SUS é justificável a violência obstétrica? Violência obstétrica nunca é justificável. Em todo e qualquer ambiente de saúde as pessoas merecem, e isso não é, eu não deixo como uma reflexão de ser feita superficialmente. Eu acho que isso tem que ser feito interiormente e muito profundamente sobre isso, entendeu? Porque são transformações que são feitas para a vida inteira. Na passeata que eu fui em Santa Maria, tinha bebês, se não me engano, de 5 anos, com sequelas para a vida inteira, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito profundamente e não somente olhar, porque todo mundo olha e pensa, violência obstétrica, eu já ouvi falar. Isso não é ouvir falar, isso a gente precisa aprender, bater nessa tecla, entendeu? Toda vez que a gente conversa com mães que não sabem o que é violência obstétrica, a gente começa a dar exemplos. Não, mas isso aconteceu comigo. Peraí, isso aconteceu com a minha mãe. Então, ou a gente já sofreu violência obstétrica, ou a gente conhece alguém muito próxima da gente que sofreu violência obstétrica. Porque são várias violências, não é uma só. Não é uma agressão que a gente consegue quantificar. Deixa eu só fazer um parênteses. E é muito confuso porque, por exemplo, uma episiotomia desnecessária seria um dano para uma mulher, mas não é um erro médico porque está dentro do protocolo dele. Exato. E isso defende os médicos. Pois é. Isso defende muito os médicos. Acontece que pode ser um dano estético, porque é uma cicatriz. Pode ter um dano existencial, que é o que a gente que é um novo instituto que a gente trabalha agora, que é o que fere a existência. Porque um epísio, por exemplo, pode acabar com a vida sexual de uma mulher. E fere a existência dela. Não só a moral pública dela, mas aquilo que é dela mais íntimo. Porque entendendo isso a gente consegue entender que nem toda violência obstétrica é um dano, um erro médico, e nem todo erro médico é uma violência obstétrica. E tem vezes que acontecem as duas coisas, normalmente sim, tem vezes que não, tem vezes que acontece só a violência obstétrica e tem vezes que acontece só o erro médico. Delicado a gente instruir uma mulher para estar pronta para perder o bebê. Eu acho isso muito delicado. Não. Mas e ninguém tá indo pra lá pra isso. Nossa, né? Com certeza. Mas acontece que... E também a gente tem que ter um cuidado muito grande pra não ficar paranoica, pensando que vai acontecer com a gente, e enfim... E não conseguir curtir e não o parto, curtir o parto. alguma coisa assim, curtir Eu todo tenho, o momento, né? eu tenho muitas mulheres que fazem plano de parto, os hospitais eles são obrigados a receber. De repente a gente pode até trabalhar um modelo de plano de parto para apresentar, porque é uma coisa... Mas ao mesmo tempo que o plano de parto ele ajuda, o plano de parto impõe limites para a equipe médica. Então tudo que está no teu plano de parto, tu diz que não quer que aconteça, não vai acontecer contigo. Não importa que tu implore, a não ser que esteja todo mundo em sofrimento. Então acho esse um vídeo legal da gente falar de plano de parto, porque é uma coisa super específica, né? E que a gente fica numa neurose, meu Deus, mas se vai acontecer isso, eu quero natural, eu quero assim, eu quero aquilo. E aí, aquilo não acontece. Sabrina Sato ganhou o bebê. Sim, eu vi. E ficou 20 e poucas horas. E não rolou e ela teve que fazer cesárea. E não rolou. Eu vi. E isso nos traz do mundo de celebridades pra nossa vida real. Acho que a gente planeja muita coisa e de vez em quando não acontece bem assim. Então é importante a gente saber o que pode acontecer, mas a gente não ficar pensando tanto. A gente tá preparada, mas não se planejar pro que for acontecer de ruim. A gente tem que saber. É que não tem tu sabendo, tu vai ficar neurótica. Eu ia ficar neurótico, eu acho. Eu não sou mãe, gente. Aí tem uma questão tu fica que é um corte. Tu fica neurótica. Que não sou mãe, não quero ser mãe e falo de violência obstétrica. Fica neurótica. Tu fica neurótica, uma desgraça, né? Que a gente fica neurótica. Eu fiquei neurótica. Em hospitais a gente escuta muito, oi mãezinha, oi mãezinha. Eu odeio quando e isso, na verdade, nada mais é do que uma diminuição da mulher quando tá ali pra ser mãe. Como se a gente infantilizasse essa mulher e tirasse dela a autonomia para ter decisões. Então, que não pode tocar, que não pode falar, que tem que estar reclusa. Sim, né? Mas pode detonar tudo, né? E aí é que vem a proteção da violência obstétrica, porque ninguém fala, ela tá grávida, é um período em que a mãezinha tá um pouco frágil, e aí a gente tira
dessa mulher a capacidade civil, porque ela vira uma criança. Sem capacidade de entender, sem capacidade de diagnosticar o que está acontecendo com ela, sem capacidade de sentir aquilo que ela está sentindo. Porque, vamos lá, tá cheia de hormônio, ok. Mas ela está sentindo aquilo. Sim. Aquilo é só dela. Não importa se seja por conta dos hormônios, não importa. Ela está sentindo aquilo. E pessoas sentem diferente conforme são expostas a algum trauma ou alguma questão. Então, isso é importante da gente saber. O que é violência obstétrica pra mim pode não ser pra ti. Sim. Eu posso sentir muito mais amplificado alguém me mandar calar a boca do que tu, porque isso é comum pra ti na tua vida. Sim. Então, o assunto é muito complexo. Tu falou, e era isso que eu queria falar. Que tu falou que não tem como relativizar, e eu escuto relatos de violência obstétrica que aconteceram em SUS, convênio particular. Acontece, né? A gente precisa ter empatia pelos profissionais de saúde, a gente precisa sim. Porque quem cuida de quem cuida, né? Eu, como sou uma pessoa que cuido das pessoas também, me vejo nesse momento de quem cuida de mim. E a gente sabe em que a carga horária é exaustiva, de que rede pública existe parcelamento, que existe esse sorteio de quem vai viver e quem não vai viver. Eu tenho um exemplo muito clássico de uma amiga que ganhou a filha num convênio, mas o ambiente era incomum entre SUS e convênio, né? O convênio do estado do Rio Grande do Sul. E ela disse que tinha uma mãe do lado dela, que era uma mulher jovem, negra, porque a gente tem que fazer um corte racial sempre, porque a gente tem a cultura de que as mulheres negras aguentam mais dor, suportam mais dor. Então, tem dados de que mulheres negras recebem menos anestesia do que mulheres brancas. E isso mostra, além da violência obstétrica, o racismo estrutural da nossa sociedade. E a gente, sempre que falar de qualquer coisa que envolva mulheres, a gente vai ter que fazer um corte racial, porque a gente vai ter que saber que as mulheres negras, elas vivem aquilo muito mais forte do que a gente. E essa menina, que era uma menina jovem, com o segundo filho, ela estava ganhando pelo SUS. Enquanto a minha amiga, uma mulher com profissão, branca, primeiro filho, estava ganhando pelo convênio. E diz que no mesmo quarto existia uma diferença de tratamento, em que, como a minha amiga tem uma consciência, isso virou nela uma violência obstétrica. Porque vinham e perguntavam, ai mãezinha, tá tudo bem? Quer tomar um banho quente? Enquanto a outra dizia, não, ainda não é hora de anestesia. Ainda não é a hora de fazer isso. Segura aí, aguenta, tu já teve um, então... E que, enfim, a gente está falando de um caos no sistema de saúde. Mas essa explicação de tratamento diferente mostra exatamente o abismo social que existe no nosso país. E a gente tem que falar que violência obstétrica ela é proporcionalmente mais forte nas classes mais baixas e nas mulheres negras. Sim. Como qualquer outro tipo de violência no nosso país. Acho que a gente tem responsabilidade, eu como mulher branca, tenho responsabilidade de falar isso e fazer esse corte pra gente chamar a atenção disso também. Sim, não tem como não fazer. Quando tu fala de um assunto que tu tem algum tipo de empatia, conhecimento, seja como for, para chamar, a gente precisa falar com uma responsabilidade, né? Sim. Por isso não tem como não fazer, senão direito, né? É um assunto rico, cheio de detalhes, em que a gente podia ficar conversando mais horas aqui, mas acho que é importante a gente lançar essas informações e parar para uma reflexão. Eu acho que esse é o grande intuito desse vídeo, uma reflexão para a gente pensar sobre. Eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários as dúvidas sobre esse assunto, que a doutora Gabriela pode vir aqui de novo falar sobre isso. Conversem sobre, deixem aqui nos comentários dúvidas, contem o que vocês pensam sobre isso, nos contem sobre isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as novidades e não se esqueçam que o link do grupo do WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Ai, ai.